Estou iniciando aqui o programa Incomum desta semana. E o programa desta semana é Em Memória. Em memória a uma grande amiga que partiu há algumas semanas e nos deixou um legado fantástico. Nós guardamos esse programa inédito, que nunca tinha ido ao ar, para apresentar a vocês aqui. Ângela Bubaldi Lima, com todo o nosso coração, e a nossa equipe vai prestar essa homenagem a ela. Daqui a pouco eu volto para apresentar o programa em comum. Até daqui a pouco. Nos últimos anos, o governo do Amazonas vem promovendo uma verdadeira transformação da saúde pública no estado. Com grandes investimentos, estamos levando o padrão do Delfim Aziz para os demais hospitais e unidades de saúde. Estou há 4 meses transplantada, a cirurgia foi um sucesso e estou aqui contando minha vitória. Estamos conectando pacientes e médicos e levando a saúde para mais perto da nossa população, encurtando distâncias e salvando vidas. Nunca tinha passado por essa experiência na minha vida. Gostei bastante e recomendo. Já na capital, os avanços dessa nova fase na saúde também estão sendo percebidos. Sou muito grato a essa equipe que, me atendeu com carinho, nota 1000. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E este ano nós teremos eleições para presidente da República, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Vocês já imaginaram a confusão que vai ter no Brasil. Já começaram as confusões, vários analistas de política já estão dando opiniões em relação a candidatos, a reeleição, a quem vai voltar, a quem vai permanecer, enfim. É tanta coisa que a gente não consegue entender como é que se tem tanta informação a respeito disso. Mas eu estou aqui com um especialista em direito eleitoral, o Yuri Albuquerque Gonçalves, e a gente vai ter essa conversa aqui descontraída no programa em comum. Obrigado, Yuri, por estar aqui conosco. E a gente fica muito curioso em relação às eleições, porque até o nosso amigo Marco Belém já tem uma opinião de quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, quem vai entrar, quem não vai entrar, enfim. O jogo político apenas está no pré-aquecimento, né? Nem começou ainda, nem teve o apito do árbitro para começar o jogo, né? Olá, Júlio, obrigado pelo espaço. O sistema eleitoral brasileiro ele é um pouco complexo, nós temos muitas regras e para entender isso é bom ter um especialista em direito eleitoral para tentar ajudar a população a entender. Eu estou aqui, vou tentar colaborar com um pouco que eu sei de direito eleitoral e vamos lá. Você acha que este ano, a eleição deste ano vai ser menos judicializada do que a anterior ou não? Júlio, a tendência, pelo que a gente vê, é cada vez mais nós termos judicialização dentro do processo eleitoral. Não à toa, essa semana, o governador do Rio de Janeiro foi cassado numa ação eleitoral junto do seu vice e nos dias atuais isso é bastante comum. Nós vemos muitas ações eleitorais que no final buscam
uma cassação, buscam uma inelegibilidade dos seus adversários e a tendência é continuar judicializável. O TSE ele tem muitas resoluções que versam sobre propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral tem muitas regras e é por isso que as campanhas majoritárias mais competitivas contam com um time de eleitoralistas. Agora, essas regras mudam no dia a dia, né? Cada dia eu tenho uma regra eleitoral, né? O TSE, a Justiça Eleitoral, está cumprindo o seu papel ou ampliou muito mais esse papel? Extrapolou esse papel, vamos dizer assim, sem críticas, né? Apenas fazendo uma análise jornalística. Fazendo uma análise objetiva, inclusive isso é tema de mestrado, de doutorado, de muita gente, a Justiça Eleitoral tem um poder que nenhuma outra justiça tem, que é a de instrução, de emitir instruções, de emitir resoluções. E o TSE, por meio desse poder de emitir instruções, lança as resoluções a cada ano de eleição. É por isso que as regras mudam muito, porque o TSE, em todo ano eleitoral, vem e lança resoluções. Inclusive, para esse ano, nós já temos algumas alterações. Esse poder, sim, inegavelmente vem sendo ampliado até com o aval do Supremo. O STF já decidiu que o TSE pode sim regulamentar situações eleitorais e o TSE vem alimentando. Exemplo disso, por exemplo, é a regulamentação do uso de inteligência artificial nas campanhas. Só o TSE trata sobre isso. Mas já está permitido esse uso de inteligência artificial? A IA é permitida, desde que não configure deepfake, que é aquele conteúdo, aquela propaganda que simula a voz de alguém, que simula a participação de alguém. A deepfake é proibida. A inteligência artificial, ela é permitida desde que devidamente rotulada no seu corpo de texto, com uma marca d'água, identificando que é inteligência artificial. Ela jamais vai ser passível de utilização ou aceitável de utilização para ludibriar o eleitor. Isso não, isso é proibido. Agora, como é que o eleitor pode identificar? Porque existem eleitores que não têm realmente familiaridade com a tecnologia, né? E eles estão muito ludibriados, como você mesmo falou, né? Como é que o eleitor pode ter certeza de aquilo que é uma veracidade naquela informação que lhe foi passada por meio de redes sociais, do WhatsApp? O grupo de WhatsApp hoje em dia é o maior fofoqueiro, né, que existe, né? E as informações vêm por ali mesmo, né? Eu diria, Júlio, que esse é o maior desafio da justiça eleitoral dentro do processo eleitoral. Por quê? Há alguns anos, né? Há alguns anos. Por quê? Porque o eleitor brasileiro, em uma grande parcela, não é letrado o suficiente para entender o que é inteligência artificial e o que é real. Inclusive, até os mais letrados. Nós mesmos, eu ia falar isso mesmo. Enfim, a gente as pessoas... recebe, às vezes, uns vídeos que a gente jura que aquele navio está afundando, jura que aquele carro está batendo, jura que aquele bicho, aquela cobra mordeu alguém, engoliu a pessoa inteira. A gente não sabe da veracidade. Como é que o eleitor vai conseguir? É muito difícil. Assim, por isso que no novo modelo de regulação de conteúdo, as redes sociais elas têm que colaborar com a justiça eleitoral, apontar o que é inteligência artificial ou não, conseguir rotular isso. Os candidatos, os partidos políticos, as coligações, as federações têm o dever de informar a utilização de inteligência artificial. Se aquele conteúdo for manipulado, os partidos precisam identificar que aquilo se trata de inteligência artificial. O grande porém é que numa campanha eleitoral, nós vemos conteúdo de todo lado. Vem conteúdo do partido, vem conteúdo do candidato, vem conteúdo do eleitor, vem conteúdo de portais. Dos próprios adversários que produzem conteúdos para prejudicar o outro lado, né? Enfim. É um desafio. Tem um fogo amigo que sai de dentro da sua casa para lhe prejudicar. Enfim. É um desafio. É um território sem lei, né? Praticamente as redes sociais e esse uso da inteligência artificial. Só que tem um detalhe, Júlio. A Justiça Eleitoral trata com muito rigor a utilização de deepfake, que é essa inteligência artificial para ludibriar o eleitor. É passível de cassação por abuso de poder, do uso dos meios de comunicação, aquele que se beneficiar de uma deepfake. Então, vamos lá. Se você faz uma deepfake, você é eleitor do Marco Belém, se você faz uma deepfake para favorecer o Marco Belém, que é candidato a governo do estado, e o Marco Belém ganha por causa dessa deepfake, mesmo que o Marco Belém não tenha mandado você fazer, mesmo que ele não tenha
de nenhuma forma participado para essa deepfake acontecer, ele vai ser responsabilizado e penalizado com a cassação de seu mandato. Isso está expresso na resolução 23.610 do TSE. Mas aí, de repente, pode ser um fogo amigo. Como é que eu vou provar que eu sou da sua equipe de campanha, eu briguei com você, fiquei aborrecido, resolvi prejudicá-lo de uma forma como a deepfake? Como é que o candidato vai se defender da deepfake? É uma boa indagação, mas para fins de cassação não importa se você participou ou não. Importa se você se beneficiou daquilo. Se o processo eleitoral foi deturpado, foi desequilibrado por conta dessa deepfake. Agora, me diga uma coisa, é uma preocupação muito grande. Todo mundo diz que o fundo de campanha, o fundo de doação eleitoral, ele é muito transparente, né, nesse processo eleitoral. É verdade ou não? Ainda continuam tendo falcatruas, doações fraudulentas nessas campanhas eleitorais? O que se identifica hoje em dia? Olha, a transparência das receitas e das despesas, ela de fato é eficiente, ela acontece. Mas a transparência, Júlio, não garante a correta aplicação dos recursos. Os recursos podem estar dotados de transparência. A Justiça Eleitoral tem um sistema que mostra quanto aquele candidato arrecadou, quanto ele gastou, mas se de fato, na ponta, aquele gasto aconteceu, só uma fiscalização mais acurada vai mostrar isso. A gente consegue fazer isso no Brasil? Muito difícil, pela quantidade de candidatos, pelo tamanho da Justiça Eleitoral e por toda a responsabilidade que a Justiça Eleitoral tem no processo eleitoral. Ela tem que, desde julgar processos, a fazer a eleição acontecer. E, além disso, fiscalizar a eleição. Agora, doutor, por que alguns candidatos são barrados, assim, vamos falar numa linguagem mais popular, pela Justiça Eleitoral, mas continuam candidatos e entram nas urnas para serem votados e se mantêm nos mandatos? Aí tem outras pessoas que não entendem, assim, o candidato cometeu um crime hediondo, mas mesmo assim ele continua candidato. Ninguém, é meio difícil, aí a população fica cobrando, a justiça não presta, a justiça, a gente vê muito, né, nas redes sociais. Vamos lá, você fez duas perguntas e as duas têm camadas algumas profundas. Com relação ao candidato que é inelegível e ainda assim vai para as urnas, por que isso acontece? Porque a nossa legislação brasileira permite que o candidato subjúdice concorra. E, vamos lá, numa eleição de prefeito, o registro de candidatura é julgado primeiro em primeiro grau, lá pelo juiz zonal, pelo juiz da cidade, pelo juiz eleitoral da cidade. Então, se o juiz indefere, ele ainda tem direito ao recurso eleitoral. Enquanto esse recurso é julgado, o processo eleitoral vai acontecendo. As urnas vão sendo preparadas pela Justiça Eleitoral e, nesse momento, ele está sub júdice. Então, nesse momento, ele é inserido na urna. Chegou lá na frente, no dia da eleição, o TRE, a corte, derruba o registro dele, ele já está fora. Aí ele já não está mais nem sub júdice, embora ele tenha mais um recurso. Aí, em tese, ele já não deveria mais estar. O grande problema é que a urna já está preparada. Então, fazer essa remoção em cima da hora e mexer nisso em vários registros é realmente muito complicado para a Justiça Eleitoral. Eu já fiz parte do TRE e sei dito muito bem. Nós tivemos uma vez que mandar voltar 1.200 urnas do interior, porque as urnas já estavam preparadas para as eleições distribuídas e dois candidatos conseguiram entrar nas urnas. Então elas tiveram que ser recolhidas. Isso é muito comum. Só que um cidadão que não sabe dos bastidores de uma eleição não entende isso. E outra pergunta, um candidato que cometeu um crime, foi preso, mas continua... Perfeita pergunta. Vamos lá. Em cena, na política. Tem gente que fala, mas ele é acusado de feminicídio, ele é acusado disso, é acusado daquilo, ele atropelou fulano, por que a justiça não tira logo ele? É meio complicado da cabeça do eleitor, né? Vamos lá, eu vou tentar responder de forma muito objetiva. Nós temos duas situações. Uma, a inelegibilidade lá da lei da ficha limpa e outra, a suspensão dos direitos políticos. Vou tentar ser bem claro. Para você ficar inelegível por uma inelegibilidade da lei da ficha limpa, não é qualquer crime. Tem que ser crimes contra a administração pública e lá nós temos um rol taxativo de crimes, na Lei Complementar 64. Isso é para estar inelegível. Se eu cometo um acidente de trânsito
se eu cometo um acidente de trânsito, um homicídio culposo, eu não fico inelegível. Eu fico, durante a minha condenação, com os direitos políticos suspensos. É outra situação. Por que que muitas das vezes a pessoa pratica um crime e ainda assim concorre? Porque nem todo crime gera a inelegibilidade da lei da ficha limpa, e ainda que gere, ainda que seja, por exemplo, um crime de corrupção, para a lei da ficha limpa incidir, é necessário que haja uma condenação transitada em julgado ou por um órgão colegiado. Às vezes, aquele candidato só foi condenado em primeiro grau, ele ainda não está inelegível, porque ainda não houve a condenação, seja transitada, seja por órgão colegiado. E aí nós temos outra situação, essa, por exemplo, do crime de trânsito. Essa pessoa só vai ficar inelegível quando iniciar inelegível no modo amplo, porque, na verdade, vai ser suspensão dos direitos políticos. Só quando começar o cumprimento da pena. Então, muito depois da prática do crime. Nós sabemos que o nosso sistema judiciário, ele é moroso, ele é lento, em razão até do volume de processos. Então, às vezes, essa resposta, esse reflexo eleitoral demora a acontecer e por isso essa sua sensação. Quantos candidatos que estão aí em cena mostrando que tem grande potencial possivelmente levarão outros candidatos com menos potencial lá para cima? A gente vai falar, por exemplo, de um deles, o Salazar, que é o grande fenômeno dessas eleições, né? Praticamente, né? Ele é a noiva preferida, né? Todo mundo quer casar com o Salazar, todo mundo acha o Salazar lindo hoje em dia, o Salazar é bonito, o Salazar é o preferido de todos os candidatos, praticamente. As pessoas me perguntam muito sobre esse efeito Tiririca, o efeito Enéas, que antes acontecia. O nome é Enéas, não é da tua época, mas é da minha. Né? Mas eu conheço um pouco a situação. Sim. O Enéas, ele carregou deputados federais que tiveram 1.000 votos, 500 votos. Isso hoje não acontece mais, Júlio. O nosso parlamento, o nosso Congresso, editou leis que criaram barreiras para que esses candidatos minúsculos sejam carregados por candidatos de votação massiva. Então, hoje, para você ser carregado, você tem que ter uma votação mínima. O nosso sistema proporcional, que é o que elege vereador, deputados estaduais, deputados federais, ele é muito complexo. Ele possui, no mínimo, 2 etapas. A primeira delas é de quociente eleitoral. Então, o partido político, para conseguir fazer uma cadeira, ele tem que atingir o quociente eleitoral. Essa é a primeira etapa. Nessa primeira etapa, a votação nominal mínima, que é o segundo colocado lá do PL, deve ter de votos, é 10% do quociente eleitoral. Isso seria 28.000 votos, falando de deputado federal em 2026. Só que ninguém faz 2 vezes o quociente eleitoral. Então, por mais que o Salazar tenha uma votação imensa, ele só vai conseguir carregar a si próprio nessa primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, ele só faz 1 vez o quociente eleitoral. Aí sobra cadeiras, porque nem todo partido faz quociente eleitoral. Vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, que é quando ele vai carregar alguém, se esse alguém tiver essa votação mínima, a votação mínima vai para 56.000 votos, 20%. Vai aumentando. Na segunda etapa, exato. 28 vai aumentando, depois igual dívida de um produto que a gente compra, né? E vai aumentando os juros. Depois dobra. Vai dobrando os juros, né? E aí, quando dobra, e é nesse momento que eu vejo a chance do PL fazer 2, o segundo colocado do PL vai ter que ter, no mínimo, 56.000 votos para entrar, para ser carregado. Então, não existe mais o efeito Tiririca. Hoje, para ser carregado, aqui no Amazonas, você tem que ter 20% do quociente eleitoral, 56.000 votos. Para a gente encerrar rapidinho, quais são os partidos que têm mais chances nessas eleições, segundo a sua visão como especialista em direito eleitoral? Júlio, quero deixar... PL. Não, a gente não está falando aqui de PL. Vamos lá. Antes eu quero deixar claro, eu sou advogado, não sou estatístico. Mas acompanhando as pesquisas, acompanhando as pessoas que estão por dentro dos números, eu conheço a regra, mas acompanhando quem está por dentro dos números, o PL deve fazer 1 com tranquilidade com o Salazar, podendo fazer 2 se esse segundo tiver 56.000 votos. O MDB deve fazer 2, lá está Saulo e Adail. Jesus já ouvi que vai para lá, então pode brigar o Jesus, esses 3 por essas 2 vagas. O PSD vai fazer no mínimo 1, lá tem Átila e Sidney, esses 2 hoje brigam por uma vaga. Só um, então, Só vaga. Um, por enquanto, mas pode ser que o senador Omar aumente
o rabo do partido, deixe a votação do partido mais robusta, e aí pode ser que faça 2, mas hoje 1. Republicanos do Silas hoje se encontra numa situação muito delicada, ele está isolado lá, então hoje a situação dele é complicada, mas nada impede também que o Amon vá para lá e aí faça 1, e aí os dois brigam por uma vaga. O Avante deve fazer 1, a filha do prefeito, a Fernanda Ariel, deve se eleger lá. Também, claro, é necessário que o partido tenha um rabo com outros nomes. Acho que estou esquecendo. União Brasil deve eleger 2. União Brasil eu vejo fazendo 2. Lá hoje tem Fausto, parece que a Joana disputa lá. O Roberto Cidade, se disputar lá, o partido já briga por 3. Hoje o cenário é esse. Acho que estou cometendo a falha de estar esquecendo algum partido. Como nós não estamos fazendo estatística aqui, a gente só está conversando, confabulando, como diriam os mais antigos. Então, está valendo esse levantamento básico aqui para o nosso telespectador. Obrigado, Yuri, pela presença aqui conosco. A gente falou de eleições de 2026. Eu quero que você volte mais vezes para a gente continuar fazendo esse bate-bola aqui, porque isso aqui é bom, manter o eleitor bem informado e fazer o eleitor pensar em quem ele vai escolher nas próximas eleições, porque esses 4 anos serão decisivos não só para a vida do quem escolheu, né, mas para toda a população. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez, Júlio, o espaço. É sempre bom vir aqui e tendo mais convites, pode ter certeza que estarei aqui. Obrigado. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui. Nos últimos anos, o governo do Amazonas vem promovendo uma verdadeira transformação da saúde pública no estado. Com grandes investimentos, estamos levando o padrão do Delfim Aziz para os demais hospitais e unidades de saúde. Estou há 4 meses transplantada, a cirurgia foi um sucesso e estou aqui, contando minha vitória. Estamos conectando pacientes e médicos e levando a saúde para mais perto da nossa população, encurtando distâncias e salvando vidas. Nunca tinha passado por essa experiência na minha vida. Gostei bastante e recomendo. Já na capital, os avanços dessa nova fase na saúde também estão sendo percebidos. Sou muito grato a essa equipe que, me atendeu com carinho, nota 1000. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou aqui no Palácio do Negro, no lançamento do livro da Ângela Bubal de Lima. Encontro aqui o Silvio Pulga, que teve 2 mandatos à frente da UFAM. A Ângela fez parte da equipe dele, deixou a UFAM depois de 8 anos, Pulga. Exatamente. 8 anos, né, trabalhando, né? Pulga dedicada à UFAM durante 8 anos, né? O que mais te entusiasmou nesses 8 anos na UFAM? Quais foram as maiores conquistas que você pontifica? Enumera. Bom, primeiro que nós deixamos legados ao longo desses 8 anos. Posso citar um exemplo: quando nós assumimos, a universidade ela tinha a sua burocracia baseada nos papéis. E nós instituímos o sistema SEI. Hoje não existe mais papel tramitando em processo nenhum na instituição. Então isso foi um grande legado que aconteceu. Outra questão também importante foi a criação da pró-reitoria estudantil. Os estudantes tinham um departamento que eles se reportavam, mas faltava uma pró-reitoria. Só 3 universidades no Brasil não tinham pró-reitoria, uma delas era a nossa. Hoje eles têm uma pró-reitoria, têm um canal específico para levar as suas demandas que são legítimas. E também posso dizer com muita satisfação que nós ampliamos os nossos campi.
Foi na nossa gestão que foi criado, o presidente da República criou o campus em São Gabriel da Cachoeira, que é um local também muito importante no nosso estado e que agora vai ter um novo campus. E é claro que a gente expande, assim, principalmente na área indígena, já que aquele município tem a sua predominância da população que é indígena. Então eu vejo que há muitos legados e a Bubol me ajudou muito nesse processo. Agora, aliás, tem um legado muito interessante que você deixou na universidade, que você não pode até não te recordar, foi a participação das mulheres, né, da tua equipe. Né? Exatamente. No segundo mandato tinha muitas mulheres. No segundo mandato, majoritariamente as nossas pró-reitoras eram mulheres, dentre elas a professora Ângela Bubol, e a nossa expectativa era que, ao trazer esses quadros altamente qualificados, nós poderíamos fazer entregas melhores para a sociedade, e assim nós fizemos. A Bubol foi minha pró-reitora de administração, implantou sistemas aliados ao SEI, que permitiram que nós conseguimos, por 3 anos consecutivos, no ranking da transparência da CGU, a UFAM foi em primeiro lugar, junto com outras instituições. Então, isso foi um trabalho muito forte que a Bubol liderou e que eu fico muito feliz em testemunhar aqui para vocês. A gente está encerrando o ano e, evidentemente, a gente começa a fazer projetos para 2026, né? Já tem algum projeto que o Pulga vai colocar em cena em 2026? Bom, eu retornei à sala de aula, até porque eu sou professor, né? E para 2026 eu pretendo trabalhar fortemente na pesquisa, na publicação, que é um requisito para que eu possa também atuar em programas de pós-graduação. Eu estou trabalhando em projetos, né, buscando elevar a pesquisa na universidade. Então, nesse momento, eu estou trabalhando nessa expectativa. Pulga, a gente vai continuar aqui registrando esse momento importante para a Ângela Bubol, né, que é o lançamento da autobiografia criativa. E a gente fica muito feliz em encontrar com você aqui e outras pessoas que estão circulando nesta noite tão especial no Palácio Rio Negro. Obrigado, Júlio. Uma satisfação reencontrá-lo. Tem tantos amigos aqui prestigiando a Ângela. Eu encontro aqui a Clei Barbosa Martins, que é promotora de justiça, e a gente, quando vê uma mulher escrevendo, mostrando o talento dela, mostrando tudo aquilo que as mulheres representam hoje em dia na sociedade, a gente fica feliz. E você, como mulher, evidentemente, fica envaidecida, né? Orgulhosa, porque é mais uma mulher mostrando que as mulheres tiveram sempre poder. E o poder da escrita, da cultura, enfim, as mulheres sempre foram poderosas. O negócio de empoderamento feminino, isso não existe. As mulheres sempre tiveram muito poder. E as mulheres estão aí, cada vez mais presentes. Está aqui a prova da Clei Barbosa Martins, que ocupa um dos cargos mais importantes também do Ministério Público do Estado do Amazonas. É verdade, Júlio. E é com muita emoção mesmo que eu venho prestigiar uma mulher como a Ângela, uma mulher que tem família, tem marido, tem filhos, tem neta, administra uma casa, mas tem também a vida profissional dela. E muito mais por fazer parte da cultura desse país. Ela trabalha com educação, ela se preocupa efetivamente com a sociedade, a formação, né, das pessoas. Então, é mais do que normal, eu acho que a gente prestigiar, a gente efetivamente estar com ela, é a representatividade. Eu acho que as mulheres, como você falou, sempre tiveram esse empoderamento, sempre estiveram à frente, só que agora elas têm a oportunidade de ir além, de sair um pouco de casa, contribuir profissionalmente, contribuir com a sociedade e também falar delas mesmas, como é o caso agora do livro da Ângela, né, autobiográfico, de narrar os seus gostos, a sua vida, a sua ascendência, a sua descendência. É muito bom estar aqui. Aliás, o Ministério Público, ele tem esse poder, esse empoderamento feminino, que eu não gosto dessa palavra, muito forte, né? São muitas membras que o Ministério Público tem, né? Eu acho que a maioria é formada por mulheres, né, atualmente. Atualmente nós estamos, acho que maioria... Né? Eu acho 57%, que maioria, mais ou menos? É mais ou menos isso. Mas essas 57 equivalem ao triplo, eu ouso dizer. Isso aí é muito bom. Porque, principalmente na gestão atual, as mulheres estão bem à frente, estão ocupando cargos de direção, né? Nós temos uma procuradora-geral
e que está valorizando, está colocando as mulheres em situação de chefia, e é muito bom, eu sinto orgulho disso, eu me sinto envaidecida pelas minhas colegas. Com certeza. Para 2026, alguma novidade? A gente fica logo curioso, porque o ano já acabou, né? O ano já está fechando, a gente está em 2026, né? Bom, pelo âmbito profissional, eu espero realmente que a gente cresça cada vez mais. 2026 a gente vai entregar, como eu estou na gestão, faço parte da gestão, a doutora Leda gentilmente me convidou para participar, então nós estamos entregas de muitos projetos que a gente vem alinhavando no decorrer desse ano. Eu acho que vai ser um ano de grandes perspectivas, de melhoria, até para a gente atender uma demanda da sociedade, né, que precisa, que confia no Ministério Público. É verdade. Obrigado. Vamos continuar aqui no livro da Ângela Bubol, desse lançamento, dessa sessão de autógrafo tão maravilhosa. Eu continuo aqui no Palácio Rio Negro, nesta noite literária, com Célis Borges, foi uma das grandes responsáveis por esse trabalho que a Ângela apresenta nesta noite, né, Célis? Você coordenou muitos momentos desse lançamento de hoje aqui. Sim. Nós estamos presenciando, participando. Sim. Primeiro eu incentivei Incentivou ela a escrever. Ângela, escreve tua história. Escreve como jornalista, você adora incentivar as pessoas a eu escrever. sei, e está né? faltando o Meu, Júlio. né? Mas nós vamos ter esse livro maravilhoso que você escreve muito bem. Brevemente. E aí ficamos nisso, ela decidiu. Ela de pronto gostou da ideia e decidiu. Aí nós começamos, corre para lá, corre para cá, onde nós vamos fazer, como vai ser, isso, aquilo. E aí fiquei acompanhando cada capítulo, ela mostrava para mim, me mandava e eu ficava acompanhando. E cuidamos de todos os detalhes, né? E aí, interessante foi que no final do livro, ela me mandou o livro inteiro, né? Todos os capítulos. Aí eu fui ler, parecia que eu não tinha lido os capítulos individualmente, e eu achei, vocês que vão ler, vocês vão ver, emocionante. Parecia que eu estava lendo pela primeira vez. É um livro espetacular. É uma narrativa que ela faz muito emocional, né? Muito emocional, muito diferente. Onde você, lendo, você pode estar ouvindo música, porque tem páginas com QR Code, com as músicas. É fantástico. E como é que surgiu, depois desse incentivo a ela, como é que surgiu essa ideia de escolher a editora? Tudo foi uma correria, né? Foi muito bem trabalhado, né? A gente andou de passo a passo, fomos aqui, fomos ali, fomos até que ela recebeu um convite de uma amiga que disse a ela que ela fizesse lá na Grafisa. Aí fomos lá conhecer, eu já conhecia pelo meu trabalho de jornalista, ela também, por ser amiga da diretora lá, e fomos lá e fizemos lá. E a produtora é a Rego, né, do Marci Clay, e foi um trabalho espetacular, foram muitas reuniões, foram muitos encontros, foram dias e dias de ansiedade, mas foi um trabalho maravilhoso, eu amei. Agora, Célis, todo mundo acha que escrever um livro, produzir um livro é algo muito fácil, publicar um livro é muito fácil, né? Muito pelo contrário, né? Que existem várias fases, né? dessa produção literária, né? Existe. Cada uma você vai transpondo uma a uma, né? Uma a uma, como se fosse uma corrida, né? Com muito cuidado, para você não ser repetitivo, né? Você já disse aquilo num outro capítulo. E às vezes a pessoa esquece, né? Que disse, e aí escreve de novo, aí tem que ter muito cuidado, mas deu tudo certo. Não é fácil, não. Agora, Célis, você trabalhou durante muito tempo com o ex-governador Amazonino Mendes. Você tem um material guardado que espera publicar futuramente como um livro. Tenho. Já apareceram alguns trabalhos, né, de jornalistas, de biografia, mas eu estou escrevendo a história dele.
Já escolheu o título do livro? Ainda não. O título do livro é o mais difícil. Eu comecei o meu livro pelo título, que é O Sobrevivente de Mim, que é o título que eu escolhi. Falei agora para a Ângela que a gente é sobrevivente de nós mesmos, né? A gente vai realizando algumas peripécias, vamos dizer assim, algo errado na sua vida, você quer sobreviver, passar por aquilo ali, mas acaba atingindo o seu objetivo, que é concluir, passar pela vida com muito trabalho, com muita dedicação, né? Que a vida não passa pela gente, a gente tem que passar pela vida. Júlio, eu quero aproveitar para te dizer que eu te conheço desde o início da tua carreira. Eu te acompanho. 40 anos. Eu te acompanho desde sempre. A gente ainda tem aquela ligação familiar com meu cunhado e tal. Sim. E eu quero te dizer que eu vou te ler, eu te leio todo dia. Porque eu acho um espetáculo. Eu me emociono toda vez que eu escrevo, sabia? Como se eu não tivesse escrito. Tu vê a história do Eduardo, do garoto. Exatamente. Do teu neto. Do meu afilhado neto, né? Do Pedro teu Eduardo, afilhado né? Neto. Que eu não escolhi. Ele não é meu ele parente te escolheu, de sangue, ele né? me escolheu, é uma relação assim. Aí a gente vai procurando essas histórias. Tu tens que colocar isso no livro. Eu todo dia vou conversando com as pessoas, agora já eu que estou sendo entrevistado, todo dia eu vou conversando com as pessoas e vou tirando informações para uma crônica diária na internet. E eu busco sempre fazer isso, né? Eu quero ver o livro da Célis Borges também, porque a Célis Borges tem muita história para contar, principalmente do Amazonino, que ela trabalhou durante quanto tempo, Célis? Muitos anos, mais de 30, quase 40 anos. Eu fui secretária dele 3 vezes. Trabalhou aqui nesse Palácio Trabalhei aqui, comecei aqui, né? Com ele, comecei aqui. Foram 3 vezes secretária do Estado e 2 do município. Então foram 5 governos que você... diferentes, né? Eu fui secretária do Manuel Ribeiro, já falecido. Aí, tudo na comunicação. Só teve com o Eduardo Braga, eu fui secretária de humanização. Foi o único momento que você saiu da comunicação? Que eu saí da comunicação, mas que lá também a gente terminava fazendo comunicação. Porque tem tudo a ver, a humanização com a comunicação. É verdade. E esse livro já tem previsão para ser concluído? Eu estou escrevendo, vai ser breve. Então a gente vai esperar para 2026 que a Célis conclua esse livro e lance este livro. Eu vou lançar a minha história com ele. E a gente tem que esperar o melhor desse livro da Ângela Bubol, né? Com certeza. É muita emoção que a gente vai ter. Vai. Célis, a gente vai se despedir por aqui hoje, nesta noite maravilhosa aqui no Palácio Negro, porque tem tudo a ver, né? Esse palácio tem tudo a ver com a gente, com a vida, com Manaus. Com a nossa história, com Manaus. Com a nossa história, contigo, mexe muito com você, que trabalhou. Demais. Trabalhou aqui. Trabalhei aqui. Ouviu muitas histórias, ouviu muitas mudanças aqui. Subi muito essas escadas, desci, subi, correndo. Olha, o governador está te chamando, aí corre. Então tem muita história ainda aqui para contar, né? E tudo isso tem que estar no seu livro, né? Obrigado, Célis. Obrigada, Júlio. A gente vai continuar mesmo aqui, vai voltar ali para a sala onde está acontecendo o lançamento, cada vez mais emocionado. Desejar para Célis o melhor, que 2026 seja repleto de realizações, inclusive que saia esse livro. A você também. Obrigado. Obrigada. Daqui a pouco eu volto. Gente. Nos últimos anos, o governo do Amazonas vem promovendo uma verdadeira transformação da saúde pública no estado. Com grandes investimentos, estamos levando o padrão do Delfim Aziz para os demais hospitais e unidades de saúde. Estou há 4 meses transplantada, a cirurgia foi um sucesso e estou aqui, contando minha vitória. Estamos conectando pacientes e médicos e levando a saúde para mais perto da nossa população, encurtando distâncias e salvando vidas. Nunca tinha passado por essa experiência na minha vida. Gostei bastante e recomendo. Já na capital, os avanços dessa nova fase na saúde também estão sendo percebidos. Sou muito grato a essa equipe que, me atendeu com carinho, nota 1000. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui,
os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum diretamente do Palácio Rio Negro, Salão Nobre do Palácio Rio Negro, aqui ao lado da minha queridíssima Ângela Bubol de Lima, que hoje inicia uma nova fase da sua vida, agora como uma escritora sobre a sua própria vida. Ângela, eu conheço você desde 85, evidentemente que eu sei, passei por vários momentos da sua vida com você, mas existem fatos que eu não conheço, que eu vou conhecer por meio da leitura no seu livro. Eu queria saber de onde surgiu Ângela Bubol, essa autobiografia criativa, como é que ela surgiu, como é que ela veio à tona? Ela, assim, como marco inicial, ela é resultado de um mestrado, lá há 13 anos atrás, de um segundo mestrado que eu estava fazendo, cujo trabalho final era uma autobiografia criativa. E eu também fiquei muito interessada por que criativa. Ela é criativa porque quando você fala das suas emoções, da sua memória, você não precisa ser linear, você não precisa ser cronológico. Tem episódios que marcam muito mais a tua vida e que você vai contar de um jeito diferente. Você sabe que eu estou descobrindo isso, escrevendo meu livro? Uhum. A gente lembra de alguns fatos que ficaram marcados da nossa memória, né? E outros que foram esquecidos, foram guardados na gaveta da memória e não conseguem vir à tona, né? A gente não consegue retirar da gaveta. Né? E talvez, se você fosse descrevê-los naquele momento e guardá-los para uma biografia, uma autobiografia, eles seriam contados resultado daquele sentimento. Então, precisou de experiência, vivência, emoção, superação, para que aquilo, na maturidade, fosse descrito como realmente foi. Então, a gente escreve uma autobiografia criativa muito mais com uma memória afetiva muito aguçada, com o coração, e não é uma descrição de uma história, sabe? Assim, a infância foi desse jeito e daquele jeito. Não, foi mais o que a infância, o que... São momentos que ficaram guardados, né? Aqueles momentos que marcaram mais a sua vida, né? De cada fase. Isso é uma autobiografia criativa. Criativa, ela é muito mais visual, emocional, musical, porque eu acho legal que... Você conta do Tony Bennett, que a gente assistiu em São Paulo? Não, vai ter que ter esqueceu de contar do Tony Bennett. Foi uma experiência agradável, né? Tivemos a oportunidade de assistir Tony Bennett em São Paulo. Muito agradável. Eu sempre falo que tu foste nosso padrinho de casamento. É verdade, eu fui à recepção do ideal ainda, né? Isso tudo está na história do livro, da autobiografia. Eu acho que eu preciso de várias edições. O que eu queria assim, mostrar, sabe, Júlio, o livro tem um QR Code em cada capítulo. E aqui, aí você vai colocar, como eu digo que ele é musical, porque eu sou muito musical, cada música tem uma a ver relação com o capítulo do livro. Capítulo, na maioria. Por exemplo, esse aqui é o Líbano em Mim, é uma música árabe que eu conheci e eu gosto muito. Então, quando eu falo que ele é visual, que ele é emocional e que ele é musical, é porque você vai ouvir com música. Sabe, a minha playlist está no livro. Essa história da música, ela é muito marcante para todos nós, né? Eu sou musical como você é musical, né? A gente troca muitas figurinhas em relação
as músicas, as cantores, as cantoras que a gente ouve. E você já me apresentou vários, né, que eu não conhecia, e a gente fica sempre muito emocionado. Quais são as músicas que marcaram a tua vida além desta aí? Que estão no livro, que te remetem a boas recordações, a memórias, momentos inesquecíveis, enfim. São tantos momentos que a gente... eu acho também. Eu acho que tem uma que é a mais antiga de todas, que é uma música que remete à adolescência mesmo, coisa de 13 anos, que é uma música do Michael Jackson, que chama One Day in Your Life. Que ela é lindíssima. Ela é lindíssima e eu ouvi, e ela foi uma das primeiras crônicas que eu coloquei, porque ela lembra exatamente aquilo que a gente fazia nos bailes da época, que a gente não chamava baile, a gente chamava festinha da época. Brincadeira. Então, né? Entregamos a nossa idade, eu não tenho problema nenhum com meus 62 anos. A essa altura, a minha idade está contada aqui, né, eu acho. Então, assim, acho que é o One Day in Your Life, mas a música que mais me... Assim, eu não vou te conseguir dizer qual é a conexão que eu tenho com essa música, mas a música que eu mais gosto, que é a número 1 da playlist, que está aqui, é uma música do Prince, que chama The Beautiful Ones. Assim, é a máxima potência do Prince. Quem conhece Prince sabe que ele tem um vocal espetacular. Quem esteve na minha vida sabe o que representa essa música. E depois tem muito Caetano Veloso, tem Frank Sinatra, e tem coisas da música popular brasileira. Eu estou super apaixonada pelo filho da Cássia Eller, que... São tantos artistas que nós temos no Brasil, né? Eu queria destacar uma coisa. Quem mais me levou para a música, para o Caetano, para o Chico, para a Marina Sena, foi a Júlia. A tua neta. A minha neta, porque num determinado ponto, assim, eu precisei ter uma trilha para a Júlia dormir. Então, isso também tem uma emoção muito grande, porque ela é inspiradora até nisso, nessa minha nova fase musical. Você fala no livro das cartas que você escreveu, que você leu, que você gostaria de entregar para sua mãe. Mais ou menos assim, a perda da Dona Lindalva foi muito marcante na sua vida, né? Foi uma perda muito grande, né? A gente vê quando você fala com muita emoção da perda dela, que ela morou a vida toda com você, né? Ela morou, mesmo depois de você casada, você nunca se separou dela nenhum momento da vida, né? Nenhum momento da vida. A gente sabe disso, o que a Dona Lindalva representou para a sua vida, né? Uma mulher forte, guerreira, uma matriarca que lhe protegia, inclusive, do seu pai, do seu Wilson, né? Que quando você chegava um pouquinho mais tarde, a época de adolescente, com a Dodora, que era uma das grandes amigas que você sempre teve, né? Amigas estão até hoje, são avós, estão casadas, enfim, tudo isso, né? Eu acho que foi a primeira que eu escrevi, foi a carta para minha mãe. Foi num voo. E eu, assim, pensei que eu poderia ler aqui esse capítulo. Na nossa reunião de pauta de segunda-feira passada, né, Artemisa, eu falei, eu vou ensaiar, eu vou ver se eu consigo ler. Mas eu não consegui ler. Acho que a emoção é muito forte, né? Muito forte, porque eu falo disso, que o livro, a gente está numa fase, o mundo está numa fase que ele só quer mostrar alegria. As redes sociais mostram isso, né? Todo mundo é feliz, todo mundo namora, todo mundo beija na boca, todo mundo tem parceiro, todo mundo tem parceiro, enfim. Exatamente. É uma alegria, uma alegria assim utópica, né? Todo mundo é feliz. Eu acompanho pelas redes sociais, eu fico stalkeando as pessoas o dia todo. Eu vejo todo mundo é feliz, todo mundo vive em festa, todo mundo é 24 horas, todo mundo tem uma vida cor-de-rosa, ninguém tem nenhum problema. Exatamente. E aí, essa vivência do livro traz uma reflexão que eu até ontem estava fazendo, de muita coisa, de
vivência da emoção, ela é da saudade, ela é da culpa, Da perda. ela é da perda, ela é da Da ausência, realização. de tudo, né? De tudo, um pouco de tudo, né? Que a gente passa pela vida, né? São vários momentos que você passa por uma vida, né? E é só aquela trajetória que você vai olhando para trás, você vê, olha, isso aí eu passei, mas eu consegui superar, né? A gente nunca pode olhar para trás dizendo com arrependimento, ai, por que eu me arrependo de ter feito aquilo? A gente se arrepende, às vezes, de algumas coisas erradas que se fez, mas a gente tem que caminhar sempre para frente, né? Vendo que isso é a vida, isso é viver, né? São com os erros que a gente chega a fortalecer nosso espírito, nossa alma, nosso conhecimento, enfim, tudo um pouco, né? Então eu acho que tem duas palavras que são muito importantes nisso, é superação e sobrevivência, né? Que todo mundo passa por isso, nesse mundo cor-de-rosa, por trás tem um drama, e eu não, lógico que não é um livro de lamúrias, não é um drama, mas eu não escondi algumas dores, eu não escondi. Uma pessoa me perguntou se eu não tinha medo de me expor. Mas isso não é exposição. Eu não tive medo de me expor. Mas isso não é exposição, isso é abrir o coração, abrir a alma, mostrar que você é um ser humano como qualquer outro. Sim. Como qualquer outro. E a gente tem que mostrar disso. Eu, no meu livro, já até escolhi o título do meu livro, é O Sobrevivente de Mim. Porque nós somos sobreviventes de nós mesmos, né? Tudo que a gente passou pela vida mostra que a gente conseguiu conquistar. Conseguiu trilhar esse caminho difícil que é a vida, né? Mas a gente não pode reclamar porque é o melhor presente que Deus nos deu, a vida. Exatamente. E as nossas escolhas que foram erradas, mas o problema é nosso, exclusivamente nosso. Se você tivesse que definir a sua vida numa música, você já escolheu isso e tem nesse livro também? É uma pergunta difícil, né? A gente querer contar a vida. Eu me lembro sempre de Piaf, né? Piaf, que, quando ela encerra a carreira dela, disse, isso é minha vida, eu vou gravar essa música. Eu sou musical, eu não gosto da palavra eclética. Assim, eclética, para mim, é uma coisa que confunde alhos com bugalhos, sabe? Eu sou eclética. Eu não me considero eclética. Eu me considero uma pessoa diversa. Então, eu vou de um bom Chico Buarque ao meu amado Prince, né? Então, acho que se tem uma música que eu ouço quando eu estou feliz, quando eu não estou feliz, eu tenho um capítulo que é sobre a música em mim, é a música do Prince. Mas poderia ser, dependendo do dia, da fase, do sentimento. Eu acho a mãe do Chico Chico, que é a primeira música da playlist da Julinha. Então, eu acho que isso também faz parte da vida. A gente não... Qual é o teu livro preferido? Eu li um monte de livros. E você me manda alguns, né, para que eu leia, eu compartilho com meus amigos. Então, sim, tem umas que eu escuto mais, mas não significa que elas são definitivamente a minha música. Tu tens um livro de cabeceira, Ângela? Aquele que é imprescindível na tua cabeceira? Porque a gente às vezes fica pensando a Bíblia, né? A Bíblia, eu acho que é o grande livro. A resposta mais legal, né, para falar seria a Bíblia, né? A Bíblia, né? Mas, assim, é um livro de uma autora libanesa, que ela é um livro que está literalmente na minha cabeceira. Isso não quer dizer que eu leio o tempo todo, mas ele está lá, é o diário de uma libanesa enfurecida. Então, como isso também faz parte da minha vida, eu acho que é ele. Ela conta a história de um lugar que eu fui, de uma descendência que eu tenho. Então, é esse livro. Mas eu tenho um livro muito lindo de Santa Teresinha, que é a santa do meu dia, do dia 1º de outubro. Então, os dois lá.
numa guerra de paz. Eu quero ver esse livro aqui. Pois Esse não. livro já vai ser vendido. Sim. Vai ser vendido onde que as pessoas podem encontrar esse livro? Pois é, hoje ele já está aqui. Palácio do Negro. No Palácio do Negro, para eu autografar. Eu e a Celes trabalhamos muito na edição do livro e nós vamos iniciar as tratativas para deixar lá na Valer e está na Amazon também. Então Já você está já na pode Amazon. procurar esse livro. Eu vou ler com muito carinho, Tá. porque eu tenho muita curiosidade. Quando você falou que ia lançar o livro, eu tive muita curiosidade de saber o que você ia revelar, né? E aí quando você falou da carta da sua mãe, eu imaginei como é que seria essa emoção, né? Porque eu acho que o encontro com a mãe sempre é algo mais emocionante, né? Quando eu estive em Israel, que eu vi em Jerusalém, o encontro da mãe com o filho, eu acho que a dor, né, da perda é muito grande, né? Você vê o encontro com a sua mãe é muito grande, não é? O pior é o desencontro. O desencontro. Né? O desencontro. A despedida. A despedida, mas assim, tem que ler mesmo. Tem que ler para depois descobrir. Tem que ler, eu acho que um dos objetivos também é inspirar pessoas a escrever. Nós somos um país que lê pouco, porque nós também, a nossa produção literária, ela é pequena agora, que eu acho que tem grandes best-sellers, né, de autores brasileiros. E assim, é um ato de coragem, mas é um ato de sobrevivência. O próximo é um livro que eu quero fazer com a Júlia, né? Um livro de criança, para crianças, que ela vai desenhar. Isso é muito bom. E ela segue por mim. Ângela, obrigado. Obrigada. Sucesso. Eu desejo muito sucesso. Estou aqui no Palácio Negro exatamente para cumprimentá-la. Você sabe que eu vim lá de atravessar a ponte todinha para chegar aqui a tempo para cumprimentá-la. E você veio com os livros. Com os livros. Eu cheguei aqui literalmente com os livros no carro. E é isso tão mesmo. bom a gente dividir esses momentos com os amigos, principalmente num evento tão importante para a sua vida. Muito obrigado por fazer parte da sua vida hoje aqui. Obrigada, meu querido. Você sabe a importância que você tem na minha vida, na vida da minha família, tudo que nós construímos e que nós vamos seguir. O próximo, quem sabe, eu já vou estar sentada para aguardar a sua dedicatória no seu livro. Obrigado. Obrigada, Júlio. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco.